Bom dia, meu povo querido. Bom dia, minha amada família, minha querida igreja. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pelo milagre da vida, por podermos mais uma vez na manhã desse dia estarmos reunidos para falar desse grande amor de Deus para com nós. Falar do milagre da vida, por Ele ter concedido a nós uma noite de descanso e nos ter dado o privilégio de despertarmos do sono na manhã desse dia, podermos já ter levantado e estarmos aqui para juntos falar desse privilégio de estarmos ouvindo a voz do Senhor e falar com o Senhor através da Tua Palavra. Amém? Estaremos lendo hoje, ainda no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 31. Continuação do capítulo 4. A ceifa e os ceifeiros. Nesse inteirinho os discípulos rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheces. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e desate de alegria tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso, o verdadeiro, o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos ler até aqui para nossa meditação. Lemos até o verso 38 para a nossa meditação. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã dar continuidade, se assim nosso Deus nos permitir que o façamos. Então, nós vamos estamos falando hoje da ceifa e o ceifeiro. Nós vimos que quando nós lemos o texto de ontem, os discípulos de Jesus tinham ido na cidade comprar alimento. E Jesus tinha ficado e ele tinha evangelizado aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana buscou seus familiares, seu pessoal na cidade. E Jesus hoje está falando da ceifa e do ceifeiro. A ceifa e os ceifeiros. A ceifa são as almas espalhadas pelos campos, e os ceifeiros são os evangelistas, os missionários que andam trabalhando para Jesus, para fazer a colheita
a colheita das almas que andam vagando, espalhando pelos campos. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas Jesus lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheces. Que comida seria essa? E os discípulos ficaram indagando entre si. Quem poderá ter trazido alimento, comida para ele? E nós não vimos ninguém que possa ter trazido. Mas Jesus, conhecendo o interior dos homens, dizia: Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não o conheceis. Que comida seria essa? Jesus tinha no seu coração, na sua vida, o Espírito Santo de Deus. E, com certeza, naquela época, os discípulos ainda faltava esse conhecimento do Espírito Santo que alimentava. Porque Jesus disse: eu vou para junto do Pai, mas deixarei com vocês o Consolador. Ele ainda não tinha falado para eles essas coisas. Eu vou para junto do Pai, mas deixarei com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. E Jesus já tinha o Espírito Santo, que o alimentava e o deixava ele satisfeito. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ai, que maravilha! Com certeza, Jesus sempre surpreendia os mais íntimos que andavam com ele, que eram os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não o conhecia totalmente. Jesus estava sempre surpreendendo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam, e para a ceifa há tantas ceifa para ser ceifada, há tanta alma para ser evangelizado, há tantas pessoas perecendo, caindo dos cachos, se perdendo antes de ser colhido, antes de ser ceifado. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessaste de alegria tanto o semeador como o ceifeiro, pois no céu, no caso, o verdadeiro, o ditado, um é semeador e outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam, e vós, entretanto, entrastes no seu trabalho. A explicação do texto diz que o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Muito maior é o galardão daquele que evangeliza e colhe um fruto para o Senhor. Maior é o galardão daquele que é
ceifeiro daquele que evangeliza uma vida. Tem um hino que diz assim, uma alma tem muito valor. Esqueci como é que canta ele agora. Uma alma tem muito valor para Deus. Nós precisamos de saber valorizar essa ferramenta que Deus nos colocou na mão para entrar na seara, para fazer essa colheita, para buscar para o Senhor esse fruto. Esperamos em Deus, que Deus nos privilegie com essa colheita que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Nós vamos fazer uma oração aqui, agradecendo. O tempo é muito curto e a gente não pode estar alongando, até porque o nosso equipamento não passa uma mensagem mais longa. Mas vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Poderoso Pai, eterno Deus, mais uma vez nós te rendemos graças, ó Pai querido, pelo privilégio de estarmos, ó Pai querido, mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o Senhor falar com nós nos nossos corações através da Tua palavra. E, ó Pai querido, mais uma vez, muito obrigado pelo Senhor nos dar a atenção, ó Pai querido, ouvir, ó Deus, o nosso clamor, a nossa mensagem. E, ó Pai querido, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja com os Teus braços estendidos para receber, ó Pai querido, a nossa mensagem. E que, ó Pai querido, os nossos amigos, irmãos, que ouvir esta mensagem, possam, ó Pai querido, receber do Senhor, ó Pai querido, o entendimento e buscar, ó Pai querido, dar uma meia volta, ó Deus, no curso da sua vida, a se converter dos seus maus caminhos e voltar, ó Pai querido, restaurar a sua alma, voltar, ó Deus, para os caminhos do Senhor. Tende misericórdia, ó Pai querido, sabemos, ó Pai querido, que há tantas ovelhas que saíram, ó Pai querido, para o seu aprisco, para o seu pasto, ó Deus, e no caminho se perderam. Mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai querido, toque no seu coração, use essa mensagem, ó Deus, para que seja tocado o seu coração, para que ele possa voltar, ó Deus, para junto do rebanho. Fica, ó Pai querido, com cada um, ó Deus, de nós que estamos, ó Pai querido, ouvindo essa mensagem, lendo esse texto, para entender, ó Deus, o que o Senhor quer falar com nós. Quem são os semeadores e quem são os ceifeiros, ó Pai querido. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor entregou essa incumbência a nós, ó Deus, um para ser semeador e outro para ceifar, e o Senhor possa abençoar. Essa é a oração que nós fazemos, agradecido, ó Pai querido, confiando que o Senhor há de ouvir a nossa mensagem, fazer com que nós entendemos. Oramos agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém.